Então vamos dar início a esta sessão. Excelentíssimos senhores deputados e presidentes de junta, excelentíssimo senhor presidente da Câmara e senhores vereadores, excelentíssimos convidados ex-presidentes de junta, excelentíssimos cidadãos e cidadãs que aceitaram o convite para assistirem a esta Assembleia Extraordinária comemorativa de 25 de abril de 2013, excelentíssima comunicação social. A Primavera de Abril criou o poder local democrático, dando às populações o direito eleitoral de escolherem os seus representantes e os seus líderes nas suas freguesias e no seu concelho. Tal como escreveu o poeta e previu cantando Zeca Afonso, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Assim, no dia 12 de dezembro de 1976, realizaram-se as primeiras eleições autárquicas livres e democráticas para a eleição e consequente constituição das juntas e assembleias de freguesia, bem como para a Câmara Municipal e Assembleias Municipais. Era assim implantado o poder local. Este poder local veio a tornar-se o motor do desenvolvimento da qualidade de vida das pessoas e das suas povoações. Para aqueles que o não viveram ou se interrogam sobre a mudança trazida pelo 25 de Abril, convido-vos a imaginar essa grande mudança medindo nos anos seguintes. Os quilómetros de estrada alcatroada, os quilómetros de caminhos rasgados, os quilómetros de linhas elétricas implantadas, os quilómetros de condutas de abastecimento privado ou coletivo de água de consumo, os quilómetros de rede de saneamento, os números de edifícios coletivos construídos, os números de instituições culturais, sociais e desportivas desenvolvidos, as comissões e os projetos implantados e mais, muito mais que se fez com a dinamização e colaboração coletiva das populações e se pode enumerar quando analisamos a melhoria da qualidade de vida, da oferta de emprego, do acesso ao ensino, à saúde e à segurança social. Obras e conquistas que permitiram outras vidas diferentes para todos e até para os mais desfavorecidos. Neste trabalho hercúleo, para desenvolver as suas povoações em cada freguesia, tiveram e têm ainda um papel de relevo e consideração os presidentes da junta democraticamente eleitos. Trabalharam incansavelmente, sem paga ou contrapartida, pela cor da camisola, qualquer que fosse a sua ligação partidária, para alindar e urbanizar melhor, para infraestruturar, para facilitar e criar espaços, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, tornando mais bonitas, agradáveis e apetecíveis as povoações onde tinham as suas raízes. Testemunho estas afirmações, porque então, com 26 anos, também fui eleito como vereador da Câmara Municipal e acompanhei este frenesim apaixonado e irreverente por vezes, devido à necessidade e à vontade e ao dever de fazer mais, melhor e no mais curto espaço de tempo possível. Recordo que então tinha uma frase para acalmar os mais impacientes, dizendo calma, que eu até já fui ao Bertufo. De facto, agora recordo e penso que já lá não vou há alguns anos. Mas naquele tempo em que tudo, até o acesso, estava por fazer, eu fui lá mais que uma vez. Mas hoje e aqui, com esta lembrança, saúdo todo o concelho transformado e todos os aguedenses e os seus autarcas. Eram 19 as freguesias do concelho de Águeda e depois, em 1989, com a criação da Borralha, passaram a ser 20. É desta nobre tarefa de exercício do poder local que pretendo ouvir, como todos vós, algumas experiências vividas e os sentimentos dos primeiros ou mais antigos, ainda vivos, presidentes de junta eleitos das freguesias que, com a aplicação do Decreto-Lei 20 de 2012 sobre a reorganização administrativa aprovada, possam vir a ser integrados com outras freguesias. Ainda vivos, mas sem condições pessoais para estarem aqui presentes, não convidei António de Almeida Marques Vidal, eleito em 1976 presidente da Junta de Lamas de Voga, mas que saúdo
Isauro Carvalho de Almeida Santos, eleito em 1976 Presidente da Junta de Ois da Ribeira, que saúdo igualmente. Convidei, sim, para usar da palavra, o Dr. João Luís Monteiro, eleito em 1976 Presidente da Junta de Macieira de Alcova, mas vejo que não está presente, não tenho qualquer informação. Convidei Celestino Tavares dos Reis, eleito em 1989 Presidente da Junta de Aguada de Baixo, por impedimento do seu irmão Eduardo Tavares dos Reis, eleito em 1983. O primeiro eleito 2 vezes foi José Augusto Seabra, que aqui evoco e recordo. Convidei Manuel Pereira Almeida, eleito em 1983 Presidente da Junta da Castanheira de Vouga. O primeiro eleito 2 vezes foi Manuel de Almeida Serra, já falecido, que igualmente evoco aqui. Convidei depois também António Rodrigues Marques, eleito em 1979, Presidente da Junta de Espinhel. O primeiro eleito foi Manuel Pires Simões dos Reis, também já falecido, que evoco igualmente. E convido o senhor... Não, vou até ao fim. Convidei depois também Fernando Joaquim Duarte, eleito em 1979 Presidente da Junta de Segadens. O primeiro eleito foi Albertino Marques Fernandes, já falecido. Convidei Aurélio Gomes Ferreira, primeiro Presidente eleito da Freguesia da Borralha, com a sua criação em 1989. E como estão presentes estes 3 últimos, vou começar por convidar para usar da palavra, para falar da sua experiência de Presidente da Junta e da importância do poder local no desenvolvimento cultural, social e infraestrutural das povoações, o Sr. António Rodrigues Marques, eleito em 79 Presidente da Junta de Espinhel. Faz favor. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores Vereadores e os meus cumprimentos. Minhas senhoras e meus senhores, para todos vós e para mim também, desejo de um bom dia de 25 de Abril. Fui Presidente da Junta de Freguesia de Espinhel, tinha imenso gosto em fazer uma intervenção antes e depois do 25 de Abril, mas pelas terríveis agressões que a minha freguesia está a ser vítima, agressões essas que eu repudio veemente, resolvi ficar por aqui. E agora, Sr. Presidente, se me permite, ausentar-me-ia por questões familiares. Muito obrigado. Não sei se referi, mas o Sr. Celestino Tavares dos Reis, por problemas de saúde, foi-me justificado há bocadinho que não estava presente, penso que até teve necessidade de internamento, e o Sr. Manuel Pereira Almeida, Presidente da Junta da Castanheira, por afazeres profissionais em Lisboa, também justificou a sua ausência. Convido de seguida, para usar da palavra, Fernando Joaquim Duarte, eleito em 1979 Presidente da Junta de Segadens. Isto não está a contar para o tempo. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Águeda, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda, Excelentíssimos Senhores Deputados Municipais, Excelentíssimos Senhores Vereadores, minhas senhoras e meus senhores. No dia 25 de abril de 74,
efeméride que hoje aqui comemoramos, o movimento das Forças Armadas pôs fim a 48 anos de regime totalitário, visando a instauração de um regime democrático capaz de devolver aos portugueses a paz, o desenvolvimento económico, o bem-estar social e a liberdade para decidir os seus destinos, através da eleição dos seus representantes para os vários órgãos de poder, de forma livre e justa. Concorrendo a um dos primeiros dos eleitorais livres, numa conjuntura de rápidas mudanças, de necessidade de muitas realizações, porque quase tudo estava por fazer, de lutas democráticas renhidas, mas também de progresso e bem-estar acelerado, submeti-me a sufrágio e fui eleito presidente de uma junta de freguesia durante 2 mandatos consecutivos. Canalizaram-se recursos para o poder local e, uma vez dotadas dos recursos mínimos e geridas por pessoas de reconhecida capacidade de trabalho e de liderança, que vivem e conhecem a necessidade dos eleitores, as juntas de freguesia, as juntas de freguesia assumiram um papel preponderante na satisfação das necessidades das populações, fazendo uma gestão rigorosa dos recursos colocados à sua disposição e dando satisfação a um relevante conjunto de necessidades das populações. E não será exagerado afirmar que em nenhum outro período de história portuguesa as juntas de freguesia puderam desempenhar um papel semelhante de relevância como aquele que vem desempenhando desde o 25 de Abril à atualidade. Sendo certo que a organização do território das freguesias encontra as suas origens em reformas já longínquas, como destaque para reformas operadas na primeira metade do século XIX e início do século XX, tempos em que a distribuição demográfica pelo território e o nível de desenvolvimento social e económico eram completamente diferentes. É igualmente verdade que tal organização não impediu uma gestão atuante e eficiente, como ficou inequivocamente demonstrado ao longo dos últimos 4 décadas, através da obra realizada. Porém, através do Decreto 22 de 2012, de 30 de maio, foi imposta aos portugueses uma reorganização administrativa territorial autárquica, assente em objetivos, alguns deles de flagrantes contraditórios entre si e orientada por princípios de questionável democraticidade, atenta à rigidez do diploma legal, que não reservou espaço para alternativas a encontrar em sede de discussão, e a desmultiplicidade entre períodos concedido para discussão e reflexão e a importância desta reforma na vida concreta das populações, a qual se traduz numa diminuição muito significativa do número de freguesias. Relevo o facto desta reorganização administrativa e territorial das freguesias sugerir desgarrada dos restantes níveis autárquicos. A Lei 11A de 2013, de 28 de janeiro, veio dar execução à reorganização administrativa das freguesias, penalizando as populações do Concelho de Águeda com uma redução de 20 para 11 freguesias, traduzindo-se assim numa perda de 9 freguesias. Esta nova realidade só pode encher de tristeza aqueles que, como eu, assistem à agregação das suas freguesias, mas, para além dos sentidos afetivos, são expectáveis prejuízos para uma parte significativa das populações decorrente da menor proximidade entre eleitos e eleitores, da diminuição do grau de prontidão com que é possível atuar. Relativamente à nova configuração do mapa de freguesias do Concelho de Águeda, resultante da imposição desta reforma, sugiro à Câmara Municipal de Águeda para que permaneça atenta aí, em face da experiência colhida do seu funcionamento, prepare e formalize eventuais propostas que se entendam como passíveis de introduzir melhorias à lei, já que não poderá ser feito muito mais do que isso de momento. É difícil compreender que se tenha feito recair sobre os cidadãos os efeitos da atual crise pela via de extinção da parte das freguesias, órgãos que se têm concretizado por uma gestão rigorosa e eficiente,
quando é geralmente reconhecido que a raiz dos problemas que traduziram o país até à situação em que se encontra não está, nem nunca esteve, nas juntas de freguesia. Identifiquem-se, pois, as verdadeiras causas da situação a que chegamos com inteligência e lucidez e enfrentem-se com a coragem e a determinação necessárias. Assim, os eleitores devem exigir aos seus governantes. Pelo exposto, esta reorganização é contrária ao eficaz exercício do poder autárquico, aumenta a distância entre eleitores e eleitos, diminui os níveis de prontidão para apoio das populações, representam retrocessos para o exercício do poder autárquico, pelo que só pode merecer a minha discordância. Tenho dito. Sr. Presidente da Assembleia, restantes membros da mesa da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, restantes elementos da Câmara, excelentíssimo público, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Obrigado, Sr. Presidente da Assembleia, pela oportunidade que me deu de pisar novamente este palco, onde fomos colegas de trabalho durante inúmeros anos e sempre mantivemos uma relação de amizade entre ambos e exercemos um trabalho que pudesse significar o Conselho durante a vigência do nosso mandato. Fui incumbido por Vossa Excelência como autarca, ou ex-autarca, para tecer algumas considerações sobre a reorganização administrativa da União de Freguesias. Não me vou pronunciar sobre esta data comemorativa de 25 de Abril por duas razões. Embora admire a coragem dos militares que fizeram o 25 de Abril, mas circunstâncias por todos conhecidas obrigam-me pessoalmente a nem ser saudosista do passado, nem orgulhoso do presente. Como autarca, e referindo a importância que o poder local tem para as populações e considerando a reforma do poder local, em meu entender, por pouco que sei, por pouco que li da lei que atualmente irá entrar em vigor, ou já está em vigor, eu penso que não há muito a acrescentar, porque se considera, pelo menos se considera, um facto consumado. Embora me pareça que esta união de freguesias enferma, quanto a mim, de algumas lacunas em relação à lei e em relação à população. Pouco se sabe do conteúdo da lei. Pouco ou nada se sabe do conteúdo da lei. E houve, por parte de alguns agrupamentos políticos, uma tentativa de arranjar uma forma de constituir essa união de freguesias. E penso que, dado o teor da lei e aquilo que deveria ser feito em relação à união de freguesias, eu penso que essa comissão que elaborou esse projeto, penso que mal por mal teria de elaborar esse projeto. Porque se assim não fizesse, seria uma unidade técnica da Assembleia da República que iria impor, provavelmente sem o conhecimento tão profundo quais eram as freguesias que se deviam agrupar, seria ela a impor esse agrupamento.
Portanto, penso que esse documento que teve alguma importância. É evidente que um documento de tal ordem e num concelho como o nosso, tão disperso, com 20 freguesias, nem sempre a população dá importância aos editais ou às assembleias de freguesia. Creio que houve fraca divulgação à população, pelo menos em algumas assembleias de freguesia, que me parece, por pouco que sei, foram fracamente participadas. E a população tinha necessidade extrema de saber qual era o caminho que tinha de seguir. Tinha necessidade de ser informada qual era a trajetória e quais eram os serviços que ficavam ou não ficavam. E parece que hoje ainda ninguém sabe o que é que vai acontecer nessa matéria, serviços que ficam ou serviços que não ficam. Parece que hoje ninguém sabe. Penso também que ainda hoje, com certeza, que paira na cabeça de muita gente da população e até com certeza de autarcas que não acreditam que esta lei possa ter sequência. Eu, se calhar, sou um deles, porque vejo que tudo isto foi feito depressa demais e começou-se ao contrário. Primeiro devia-se ter informado a população, o país, concelho a concelho, freguesia a freguesia, do que é que iria acontecer em relação a esta união de freguesias. Na minha ótica, era isso. A primeira coisa a fazer era divulgar a lei e dar a conhecer com rigor o que é que ficava e o que não ficava nas freguesias. Porque eu reconheço que a população nem sempre lê os editais. Nem sempre ouve as coisas, nem sempre as leva a sério. E penso que isto é uma matéria que, para refletir e para levar a sério, porque não sabemos efetivamente o que vai acontecer à população que integra todas as 20 freguesias do concelho e que vão passar a ser só 11 freguesias. Não me parece que a lei possa trazer para o país economia de escala e ganhos em termos económicos por este agrupamento. Não me parece. Porque, se assim for, terão de retirar serviços às freguesias atuais. Ficarão lá alguns serviços? Quantos? Essa é a palavra que, neste momento, as pessoas se interrogam, não saber se retiram ou não retiram todos os serviços e quais são os que irão ficar. Eu pertenço a uma freguesia que foi criada em 20 de agosto de 1986. E quem diria que 26 anos depois havia de haver este retrocesso? Porque se nessa altura nós adivinhámos que havia este retrocesso, houve muito boa gente, houve uma equipa de homens de trabalho da minha freguesia que com certeza não se teriam exposto tanto a uma tarefa árdua como foi ter em consideração que era uma freguesia Paredes Meias com Águeda e que todos nós sabemos, não vale a pena escamotear a realidade, que as grandes concentrações ou têm de ter uma gestão muito adequada, ou têm de ter pessoas muito ativas e partidariamente desinteressadas para servir toda a população com desinteresse, procurando investir equitativamente em todas as freguesias, o que me parece que não é fácil. O objetivo da criação destas freguesias, penso eu que deve ter sido o Governo a querer economizar algumas verbas. Mas não creio que assim seja. E na minha freguesia, e provavelmente em muitas outras, foram criadas condições de grande melhoria da população. Foram criadas infraestruturas, foram criados serviços a que a população se habituou e, como todos nós sabemos hoje, a população cada ano envelhece cada vez mais. E são os idosos que mais precisam do serviço de proximidade. Foi para isso que as freguesias foram criadas.
Ir agrupá-las, não creio que isso venha mal ao mundo, se realmente a gestão desses agrupamentos seja bem feita. Mal por mal, a decisão local que se tomou do agrupamento, se calhar era preferível essa do que não haver nenhuma e vir a Comissão da Assembleia da República impor, sem saber, as condições locais da população. A freguesia da Borralha, que tem 2.200 habitantes, cerca disso, 1.800, 1.900 eleitores, vai ser anexada à freguesia de Águeda. A freguesia de Águeda tinha 11.000 e qualquer coisa habitantes. Neste momento vai ficar com 13.000, anexando a Borralha, vai ficar com 13.000 habitantes. 13.000 habitantes é um quarto, mais que um quarto da população do concelho de Águeda, que são cerca de 50.000, se não estou errado. Portanto, fica com um quarto da população para gerir. E a Borralha, com as infraestruturas que tem, vai deixá-las ficar, ou outras, eu estou a falar da Borralha, no meu caso, da Borralha, vai deixá-las ficar, a estrutura que está, as verbas a dispor para esse efeito, para a sede desta união de freguesias, que é Borralha e Águeda, terá que ser maior do que era anteriormente. E o Governo parece que aponta para isso, na lei parece que aponta que não há redução de verbas, que vai haver, antes, o melhor serviço e mais dinheiro para distribuir à população. Era isso que realmente nós desejaríamos que assim fosse. Embora se duvide disso, a não ser que retirem todo o serviço da Junta, e como sabem, a Junta de Freguesia da Borralha foi criada num tempo e desenvolvida a partir do ponto zero, em que os gestores da freguesia, nessa altura, muito ficaram a dever a muitos amigos para que a Junta se constituísse, custou cerca de 30.000 contos, e nessa altura a Câmara unicamente deu 2.000. Depois disso começou a aparecer dinheiro para fazer juntas por todos os cantos e lados com dinheiros públicos. E, portanto, é um dinheiro que foi arranjado dentro da freguesia. Mas, além disso, não sei como é que está vista a questão, uma outra questão técnica que terá que ser revista, porque quando a Borralha se criou freguesia, e as outras com certeza a mesma coisa, tivemos que mudar para a freguesia da Borralha todos os prédios rústicos e urbanos que ficaram a pertencer à freguesia da Borralha. Vamos mudá-los agora outra vez para a freguesia de Águeda? As finanças exigiram isso. Agora vão exigir outra vez que se mude para a freguesia de Águeda? Não se sabe bem o que é que vai acontecer disso. A autonomia administrativa da freguesia da Borralha funcionou impecavelmente. E parece que funcionaram todas. Grandes freguesias aqui à volta têm realmente serviços administrativos para prestar à população impecáveis. E a descentralização permite, quanto a mim, que era como estava, permite, quanto a mim, que as pessoas sejam atendidas mais rapidamente. Se lhe vão neste momento retirar serviços, se os velhos têm de vir para a Águeda, para as grandes filas dos médicos, dos consultórios médicos, se têm de vir pagar alguns impostos que ajuda a Junta a preencher a papelada muitas vezes para esse efeito. Os Correios da Borralha já saíram, dos outros lados não sei porque é que não saíram. E, portanto, é outro problema a transferência dos prédios para a freguesia que se vem seguir. Se, de facto, a Águeda vai ser a sede da União de Freguesias da Borralha e Águeda, vão ser aqui concentrados vários serviços que até agora estavam na Borralha, não sei quais são. Se isso for feito com eficácia e com uma equipa de gestores à altura de gerir uma freguesia com 13.576 habitantes, pode resultar em benefício. No entanto, eu deixo aqui a minha dúvida e a minha reserva de que nós vimos hoje a Borralha como está, como esteve,
como está. Praticamente era pouco menos que o caixote de lixo de Águeda. Nós vimos Paredes como está. Nós vimos a Sequins, nós vimos a Jasteira, nós vimos Ricobo, nós vimos o Fiar, nós vimos o Raivo e, pronto, à distância é sempre mais difícil gerir as coisas. E eu acredito nos gestores atuais, são homens, os atuais presidentes da Junta, provavelmente serão outros, com certeza, mas vão ficar dependentes, as juntas de freguesia vão ficar dependentes, de facto, da central da sede. E, ao ficar dependente da central da sede, isto é um período da vida nacional e internacional em que nós, portugueses, mais do que os outros, estamos dependentes de tudo e de todos. Até Portugal, já neste momento, não está dependente de si próprio. As grandes decisões são tomadas lá fora. Parece que nenhum governante hoje toma nenhuma decisão sem se meter no avião e ir lá fora. De Borralha para Águeda não é preciso avião, mas o que é preciso é que as coisas se resolvam e que não deixemos morrer aquilo que custou muito a criar e que dê um benefício extraordinário às populações. Isso é que nós todos temos de fazer força para que, se isto avançar, eu também ainda hoje ponho as minhas reservas com esta complicação, visto que temos as eleições à porta e ainda muita coisa a organizar nesta matéria até às eleições. Mas é preciso estarmos atentos, porque os erros pagam-se caros. Muito obrigado. Ainda estava à espera que o doutor Monteiro aparecesse, não apareceu, vamos continuar. E quero dizer o seguinte: muito obrigado a todos e permitam-me que em vós e convosco evoque saúde e aplauda todos os autarcas eleitos neste Conselho de Águeda até hoje e que foram a expressão real neste Conselho do poder local criado com o 25 de Abril e vão continuar a ser. Vamos passar para a parte seguinte, para o momento cultural. Convido em representação do Cenas.com o Sr. Guilherme Guerra. Bom dia a todos. O povo. Lembro-me daquele homem e não se passaram mais do que 2 séculos desde que o vi. Não andou de cavalo, nem de carroça. Descalço, anulou as distâncias e não levava espada nem armadura. Apenas redes ao ombro, machado ou martelo ou pá. E nunca espancou o seu semelhante. A sua luta foi contra a água ou a terra, contra o trigo para que houvesse pão, contra a árvore gigante para que desse lenha, contra os muros para abrir as portas, contra a areia, construindo muros, e contra o mar, para o fazer parir. Conheci-o e não se me apaga da memória. Caíram em bocados as carroças. A guerra destruiu portas e paredes. A cidade tornou-se um punhado de cinzas. Transformaram-se em pó todas as roupas. Mas para mim, ele subsiste ainda. Sobrevive na areia, quando antes parecia ser ele o menos recordado. No suceder de gerações e gerações, foi por vezes meu pai ou meu parente, ou apenas, sendo ele ou não, aquele que não voltou a casa, porque a água ou a terra o engoliram, ou uma máquina ou uma árvore o deceparam, ou foi aquele enlutado carpinteiro que ia atrás do caixão, sem lágrimas, ou alguém que não tinha nome,
que se chamava metal ou madeira, para quem os outros olharam com indiferença, vendo o formigueiro sem olharem para a formiga. E quando os seus pés não se mexeram, pois o pobre de tão cansado tinha morrido, não viram nunca que o não viam. Outros pés havia já nos lugares onde estivera. Os outros pés eram ele próprio. As outras mãos também. O homem renovava-se. Quando parecia já ultrapassado, era novamente ele. Ali estava outra vez cavando a terra, cortando o pano, mas sem camisa. Ali estava e não estava como dantes. Tinha partido e estava de novo ali. E como nunca teve cemitério, nem campa, nem o seu nome foi gravado sobre a pedra que britou, suando, ninguém sabia jamais quando chegava, nem soube nunca quando estava morrendo, de tal maneira que só quando o pobre pôde, ressuscitou outra vez sem ser notado. Era o homem certamente sem herança, sem vaca, sem bandeira, e não se diferenciava dos outros. Os outros que eram ele. Visto de cima, era cinzento como o subsolo. Como o couro, era pardo. Colhendo trigo, era amarelo. No fundo da mina, era negro. Era cor de pedra no castelo. No barco pesqueiro, era cor de atum e cor de cavalo na planície. Como poderia alguém saber ao certo se era o inseparável, o elemento, terra, carvão ou mar vestido de homem? E onde viveu, crescia tudo quanto o homem tocava. A pedra hostil, quebrada pelas suas mãos, tornava-se ordenada e, uma a uma, formaram a reta claridade do edifício. Com as suas mãos fez o pão, pôs os comboios em movimento, povoaram-se de aldeias as distâncias, outros homens nasceram, chegaram as abelhas, e porque o homem cria e se multiplica, a primavera foi em direção ao mercado, por entre padarias e pombas. O pai dos pães foi esquecido. Ele que traçou a terra, pisando e abrindo regos, acarretando areia, quando tudo ficou pronto, já não existia. A sua existência ofertava, isso era tudo. Foi trabalhar noutros lugares e depois morrer rolando lentamente como um seixo do rio. Arrastado pelas águas, levou-o à morte. Eu que o conheci, vi-o descer até ser somente o que deixava. Ruas que apenas pôde conhecer, casas que jamais habitaria. E volto a vê-lo e espero cada dia. Vejo no seu caixão ressuscitado. Distingo entre aqueles que são seus semelhantes e parece-me que não pode ser, que assim não chegamos a lado nenhum, que dessa forma não se conquista a glória. Eu penso que este homem devia estar num trono, bem seguro e coroado. Penso que os que fizeram tantas coisas deviam ser senhores de todas as coisas, e os que fazem o pão deviam comer, e deviam ter luz os que trabalham nas minas. Mas chega de tantas coisas sombrias. Chega de pálidos desaparecidos. Nem mais um homem que passe sem reinar, nem uma só mulher sem o seu diadema. Para todas as mãos, luvas de ouro, frutos de sol para toda a escuridão. Eu conheci aquele homem e quando pude, quando tive olhos para olhar e voz para falar, procurei-o entre os campos e disse-lhe, apertando-lhe um braço que não se desfizera ainda: partirão todos, mas tu ficarás vivendo. Tu acendeste a vida. Tu criaste o que era teu.
Por isso, ninguém se enfade quando parece que estou sozinho e não estou sozinho. Quando não estou com ninguém e falo para todos. Alguém me está escutando e não dão por isso. Mas aqueles que eu canto e conhecem a razão, esses continuarão a nascer e povoarão o mundo. Continuando a nossa agenda, vamos passar para as intervenções dos líderes dos grupos municipais autárquicos. Por isso, convido pelos independentes o seu representante. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Engenheiro Celestino de Almeida, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Gil Nadais, Srs. Vereadores presentes, Srs. Deputados Municipais, Srs. Presidentes de Junta pós 25 de Abril aqui presentes, com destaque para o Sr. António Rodrigues Marques, meu conterrâneo, que entretanto já se ausentou, agente cultural, artístico e cultural da Concenas, nosso amigo Guilherme Guerra, digníssimos representantes da comunicação social, senhoras e senhores do excelentíssimo público presente. Senhoras e senhores, é com um verdadeiro dever cívico e convicção democrática que devemos comemorar o aniversário da Revolução do 25 de Abril, malgrado as desilusões da difícil conjuntura do nosso país, com uma perigosa inversão dos valores sociais e morais. E sendo a construção do poder local democrático a maior obra do 25 de Abril, assistimos atualmente a uma perversa ofensiva contra as autarquias, muito especialmente as freguesias, a instituição mais democrática da democracia portuguesa. E a perseguida freguesia de Espinhel é um alvo dessa ofensiva, mais propriamente agressão. Mas para aqueles que eventualmente possam ter inveja da nossa cultura autárquica, do exemplo de trabalho da Junta de Freguesia de Espinhel, nós podemos muito humildemente explicar o nosso segredo de bem construir e humanizar. É muito simples. Basta querer e saber. Repito, basta querer e saber. A freguesia de Espinhel não pretende nada de ninguém. A freguesia de Espinhel apenas exige respeito. Em nome da Lista de Progresso e da Junta de Freguesia de Espinhel, saúdo os presentes e os ausentes, aproveitando para reafirmar solenemente o meu compromisso histórico com os ideais democráticos instituídos pela Revolução do 25 de Abril, pelos quais ousei arriscar contra a ditadura com a minha modesta luta do então jovem idealista. É preciso defender a democracia. É preciso defender os ideais de Abril. Boa tarde. Sigo de seguida, convido de seguida para usar a palavra o representante do CDS.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, digníssimo Executivo, Srs. Presidentes de Junta convidados, excelentíssimo público, caros deputados, comunicação social, com cenas. Hoje e aqui não comemoro o poder local. Hoje e aqui comemoro Abrião. Comemoramos hoje o Dia da Liberdade, devolvido ao povo português há 39 anos, por um grupo de bravos militares aos quais a história de Portugal deve um lugar honroso. E recordo Salgueiro Maia. Este acontecimento histórico não pode deixar indiferentes todos os que veem a liberdade como um bem a preservar em cada momento. E é por isto, essencialmente por isto, que o 25 de Abril se constitui como uma data a assinalar. E é por isto, essencialmente por isto, que devemos continuar a lutar para manter a nossa liberdade. Analisando os 39 anos decorridos, vemo-los como alternância de períodos claros e escuros. Muito de positivo teve lugar, mas muito de negativo existiu também. E hoje não conseguimos avaliar com rigor se o saldo desta quase última década é de facto satisfatório. Construímos um Estado social louvável a todos os títulos, mas hoje com a sua continuidade altamente comprometida. Em termos económicos, descemos a níveis preocupantes. Daqui resultando um outro flagelo, que são as finanças públicas, cronicamente deficitárias, que nos conduziram à condição de pedintes. A qualidade de saúde e as perspectivas sobre a mesma são um fator de preocupação. O ensino, há muito em queda livre, compromete o futuro profissional dos mais novos. A fiscalidade, longe de ser um fator de redistribuição da riqueza, é entre nós clamorosamente injusta e excessivamente pesada, tanto para o cidadão como para as empresas. A banca está bem e recomenda-se, mas não cumpre o seu papel fundamental, que é o apoio ao desenvolvimento da economia nacional. Obter crédito bancário por parte das empresas é um sonho que não passa disso. As empresas, essas, coitadas, vão injustamente desaparecendo. A corrupção aumenta e infiltra-se. Por via dela, muitos estão bem e muitos mais estão mal. A justiça, bem, da justiça talvez nem valha a pena falar. Enfim, é um sem número de aspectos negativos e condenáveis que não deveriam existir num país do chamado Primeiro Mundo, como muitos que estão conosco todas as horas de todos os dias. Felizes não somos, com certeza, e porque haveríamos de o ser. A governação do país, no chamado período democrático, porventura tem sido exemplar? As oposições têm demonstrado espírito construtivo e patriótico? Chegados a esta situação, sem meios financeiros suficientes e, por via disso, devedores a terceiros, parece-nos que o mais razoável é, nos esforços, agir em bloco, mas com espírito patriótico, que partidário não acha lanças, não lançar achas para a fogueira, mas sim apresentar soluções credíveis e realizáveis. Não pensar em atos eleitorais estéreis, em que o objetivo é unicamente alcançar poleiros e, de forma voluntariosa e constante, reativar a economia, que o mesmo é dizer criar riqueza, pagar o que devemos de forma honrada e então levantar com o esforço e a vontade de todos este Portugal de hoje, para que não sejamos eternamente o parente pobre no seio dos nossos parceiros mais diretos. Aí chegados, poderemos então dizer com verdade e orgulho: viva o 25 de Abril de 1974. Muito obrigada. Usada a palavra o representante do Partido Socialista. Sr. Presidente da Assembleia, o 25 de Abril de um qualquer ano é sempre a afirmação dos ideais da liberdade, fraternidade, igualdade,
sustentáculos essenciais de uma democracia que representa em si o poder do povo. Ora, nos atuais momentos que vivemos, esses ideais estão a ser postos em causa e, consequentemente, a democracia está reduzida, pois o poder do povo, expresso pelo valor supremo da liberdade de expressão e opinião, não está a ser garantido. As decisões neoliberais do Governo, baseadas na redução das pessoas a números, na culpabilização dos mais fracos, na degradação dos salários, na desvalorização do trabalho, na estigmatização dos desempregados, com pessoas que não querem trabalhar, no desprezo pelos jovens, com apelos à imigração e ao empreendedorismo dos bacocos, levam ao empobrecimento das pessoas, um empobrecimento real, um empobrecimento psicológico, retirando-lhes a capacidade de contestação, criando a subserviência, apelando ao silêncio dos inocentes. Portugal vive hoje uma não-democracia, quando milhões não têm liberdade de expressão, os desempregados, os milhares que não têm qualquer apoio, os trabalhadores de baixos salários com medo de represálias sobre o seu emprego, os idosos desamparados, as crianças com fome. Fruto do enriquecimento dos mais ricos, dos pobres mais pobres, do discurso da inexistência da alternativa, como a ditadura preconizava antes, de caminhos desenhados nos gabinetes pelos apoderados de poder, os ditos do arco da governação. O povo, sim, o povo que para o atual governo parece não existir, são homens e mulheres como nós, com a mesma dignidade, os mesmos direitos a existir, não para pagar impostos superiores aos dos bancos, aos dos especuladores, aos dos corruptos, dos compadres, dos gestores sem carácter, dos governantes de arranjinhos. Senhoras, o povo existe. Senhores, o povo somos todos aqueles, maus e bons, fortes e fracos, que nos movemos pelo sentido da defesa dos nossos e aceitamos que a democracia é o poder de todos, com justiça, visando a igualdade de oportunidades, apelando à fraternidade, defendendo a liberdade. É preciso denunciar o presente recordando o passado. É preciso contar a toda a gente a história que nos levou a acreditar. É preciso lutar contra a opressão de um governo que não deixa respirar, que nos convence que este é o único caminho, como já antes aconteceu. A vossa atenção para um belo poema do advogado, poeta, dramaturgo Dr. Jaime Gralheiro, o 25 de Abril, contado às crianças, para que não se possa cair em alguns paralelismos. Eu pedia agora ao Guilherme Guerra, se podia, então. Era uma vez um país que tinha como matriz a forma de um caixão. Nesse país de terror havia como senhor um homem sem coração, um tirano, um opressor. Só quem queria o que ele queria e pensava como ele, e como ele também fazia, é que tinha a regalia de ser gente, os outros não. Tratados como vassalos, muito pior que cavalos, ainda abaixo de cão, para ter tudo na mão, esse monstro de 1000 olhos, de 1000 ouvidos, 1000 traições, entrava em qualquer lugar para ver, ouvir, escutar, e quer fosse no emprego, em casa de cada um, no café, na escola ou na praça, sempre o olho da desgraça o seguia e perseguia, de modo que quem dizia mal da sorte ou do patrão, altas horas ou de dia, ia parar à prisão. Meses, anos, uma vida, humilhados e torturados, de onde só às vezes saía pela única saída, embrulhado num lençol, atirado à cova, noite fora e em segredo. Era um país de carneiros sob o chicote do medo. Oprimidos, censurados, em fila bem perfilados como quem pede perdão. Trabalhavam como escravos do nascer ao pôr do sol. Aos domingos tinham missa, à tarde futebol e à noite ouviam fado. Nesse país desgraçado, tudo mais era pecado, mesmo sonhar acordado. Até vestir blue jeans, ter isqueiro, ou rapazes e raparigas sentados numa carteira, lado a lado, tudo isso era vedado pela moral do Senhor. Era uma vez um país bem infeliz, com fomes, pestes e guerras, onde os vassalos morriam e os príncipes engordavam. Por isso alguns fugiam, outros escondidos ficavam.
resistiam e alertavam os que dormentes dormiam, até ver se os acordavam. Era tal a opressão, era tal a violência, ao longo de tantos anos, que, tomando consciência de tantas cores, tantos danos, as armas que guardavam o monstro das 1000 traições e às suas ordens matavam e às suas ordens morriam, começaram a conspirar, noite fora, com aqueles que, saindo das prisões, sempre inventaram lugares onde não houvesse lugares ou não houvesse ouvidos do monstro dos 1000 olhares. E foi assim, vede bem, que numa certa madrugada, sem que o esperasse ninguém, explodiu uma canção como se fosse granada. Quem ousou gritar, o povo é quem mais ordena. Quem é que deixou à solta, enchendo todas as ruas, largos, praças e vielas, milhares de cravos a florir no cano das espingardas? Quem é que pôs nas varandas, quem é que pôs nas janelas grandes bandeiras vermelhas? E um rio de gente inundou o país, afogou todos os medos, estilhaçou as algemas. Essa voz assim o quis. E a coragem deu as mãos, ligou um povo de irmãos a cantar um canto novo, que se levanta e flutua, vai já no meio da rua, como chama que incendeia a resistente candeia que se fez multidão. Pronta a gritar, o povo está com o MFA. O povo está com o MFA. E levanta-se do chão, enche as almas oprimidas. Olá! Mas o monstro dos 1000 olhos, como um velho leão, acossado ficou cego. Seus 1000 ouvidos ficaram surdos e, no último estrutor, encurralado, o monstro disparou e mais uma vez matou um povo desarmado. Tinha que ser assim, assassinos até ao fim, numa revolução de fraternidade e amor, cuja arma era apenas uma flor. Pois, apesar das mortes inocentes, o grito das gentes parecia um mar a bramar. Um povo unido jamais será vencido, levando tudo em frente. E foi então que o céu ficou mais azul, de nascente a poente e de norte a sul. Um país novo nasceu e toda a gente o cantou. Era a liberdade que estava na rua e os nossos corações, o medo morreu. Pois este país, triste e desgraçado, não é uma fábula, não. Existiu. Foi um Portugal dos vossos pais e avós. E agora sois vós que têm na mão o país novo, sempre a construir o Portugal de Abril, o Portugal do povo, que há de florir em cada geração que vier. Mas cuidado, que por trás dos escombros desse tal passado estão sempre os ombros do velho monstro, que renascem cada dia em que a liberdade e a democracia são atacados. Sentinelas do futuro tereis de ser, para que o velho monstro de 1000 olhos, 1000 ouvidos e 1000 mãos não volte a renascer. Convido o representante do Partido Social Democrata a usar a palavra. Senhor Presidente da Assembleia Municipal da Águeda, mesa, Sr. Presidente da Câmara, restantes vereadores, Srs. Presidentes de Junta, convidados, é uma honra voltar a rever o Sr. Aurélio Ferreira, o Sr. Fernando Saraiva, homens que contribuíram grandemente para o poder local em Águeda, caros companheiros da Assembleia Municipal, excelentíssimo público. Queria também, antes de fazer esta intervenção, lembrar ao Sr. Presidente da Assembleia, agradecer em primeiro lugar a ideia que teve de prestar esta homenagem aos autarcas de freguesia, mas também acho que se justifica, e já temos falado nisso, uma homenagem a todos os presidentes de Câmara desde o 25 de Abril, nomeadamente a alguns falecidos e
cuja proposta de homenagem já aqui fizemos em diversas ocasiões. Estou-me a lembrar de José Júlio Carvalho Ribeiro, estou-me a lembrar de Manuel Antunes de Almeida, saudoso Manuel Antunes de Almeida, que gostava muito de fazer estas intervenções no 25 de Abril, e todos os autarcas, mas referiu, o Sr. Presidente referiu que, através de todos os presentes, homenageava também todos os autarcas que contribuíram para o poder local em Águeda. Associamos-nos a essa ideia que teve e a Assembleia Municipal e o Grupo Municipal do PSD e associa-se a essa homenagem. Ontem, quando estava para preparar este pequeno texto, estava a ouvir o Vasco Lourenço na televisão e a Associação 25 de Abril a cantar mais uma vez a Grândola Vila Morena. Começa a ser banal porque todos os dias se canta, há uns tempos esta parte, a Grândola Vila Morena. E naturalmente que todos nos associamos a isso. Mas comecei a pensar que passaram quase 40 anos do 25 de Abril, tantos quanto esteve a ditadura. E ao ver o Vasco Lourenço e seus companheiros, comecei a pensar que naquela altura eu tinha 10 anos de idade, tinha vindo da África, porque nasci lá, tal como 600 mil retornados. Eu não sou retornado, sou refugiado, porque nasci em África, mas lembrei-me desse tempo e de os tempos de convulsão que nessa altura o país viveu, e comecei a pensar que hoje estou eu perto dos 50 anos e aqueles homens, que não os operacionais, porque esses são aqueles a quem devemos prestar sempre homenagem, como Salgueiro Maia, como aqui já foi falado. Mas comecei a pensar para comigo o que é que esses homens, para além de terem ajudado a fazer a Revolução, ajudaram a fazer de produtivo ao país. Alguns deles, como o Otelo Saraiva de Carvalho, até participaram em atos subversivos. De qualquer modo, o 25 de Abril foi uma pedagogia e foi uma forma de mudança como nunca tínhamos vivido de forma pacífica em Portugal na história do século XX. E, de repente, por essa minha nostalgia ao ver estes homens a cantar a Grândola Vila Morena e a lembrar-me dos tempos de convulsão que também se seguiram ao 25 de Abril, lembrei-me que hoje pertenço à classe de cidadãos que têm a felicidade de trabalhar, de ter trabalho, e a infelicidade de pagar impostos, uma carga fiscal pesadíssima. E pensei, vou começar a escrever, e vou começar a comparar os 40 anos anteriores e os 40 anos posteriores à Revolução de Abril. E escrevi. Quando se recorda a Revolução de 25 de Abril de 74, há seguramente dois tempos que nos vêm à memória. O tempo dos 40 anos de ditadura, anterior à Revolução, e o tempo de 40 anos que se seguiu à democracia, ou que se seguiu em democracia. O balanço político parece simples, sobretudo quando confrontamos valores como a liberdade, a justiça, a democracia e a responsabilidade, que foram esses valores que Abril nos deu. O primeiro exercício de cidadania que logo me ocorreu, em tempos de constitucionalidade ideológica, que são os tempos que vivemos, é o de revisitarmos a Constituição de 76. Fui à minha biblioteca pessoal e peguei na Constituição. E voltei a comparar os tempos históricos. E percebi, como alguém disse há dias, que esta Constituição de 76 é filha de um tempo em que o país fazia dinheiro. Hoje o país não tem essa possibilidade. Passados que são 40 anos da Revolução, há hoje, neste Portugal europeu e lusófono, mais liberdade, mais justiça, mais democracia e mais responsabilidade do que em 1974? Se formos sérios, estudiosos, sem necessidade de erudição, criteriosos e racionais, sem o medo de perfilhar uma ideologia, só poderemos tirar uma conclusão. Neste Portugal do século XXI, da crise das dívidas soberanas de 2008, da intervenção externa ou resgate, como agora se diz, da Europa do diretório e da clivagem entre os países do Norte, do euro forte, e os do Sul periférico, do euro fraco, e da globalização desregulada, mais liberdade,
mais justiça, mais democracia e mais responsabilidade, não há seguramente. Mas houve progresso. Entendido este como percentagem do PIB português per capita, que no dizer de Rui Ramos, um historiador hoje vilipendiado por comparar o fascismo com a liberdade, adulterando naturalmente as suas posições, no dizer de Rui Ramos, essa percentagem do PIB triplicou entre a década de 70 e o princípio do século XXI. Estamos melhor. A mudança ocorrida entre a Primeira República em 1973 foi muito menor do que a mudança ocorrida em Portugal desde o 25 de Abril até hoje. É inquestionável. No entanto, ao fazer este primeiro exercício de análise, fui ler o preâmbulo da Constituição. E, de súbito, fui tomado outra vez pelo desânimo. Passo a citar. A Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de Direito Democrático e de abrir caminho para uma sociedade socialista, tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno. Ora, hoje nem temos uma sociedade socialista, nem temos um país mais livre, nem temos um país mais justo e não temos um país mais fraterno. Temos seguramente mais liberdade, mais justiça e mais fraternidade do que tivemos antes do 25 de Abril. De repente... Não é possível admitir a sua intervenção. Está a assistir à Assembleia Municipal de Águeda. Não pode intervir nos trabalhos, no seu desenvolvimento. Só pode assistir. Continua, doutor. De repente, mais atordoados por este pesadelo ideológico, regressamos ao período anterior à Revolução e percebemos que entre o pós-guerra mundial e a crise do petróleo em 73, que foi o tempo do crescimento dos estados de bem-estar na Europa, apesar da ditadura, do colonialismo, da censura, da tortura nas prisões, da ausência de liberdades, da polícia política, das eleições fraudulentas, há, obviamente, muito mais liberdade hoje, muito mais justiça, muito mais democracia, muito mais responsabilidade. Mas esses valores não foram ainda completamente realizados. Quando acontece o 25 de Abril, Portugal tinha a maior inflação desde a década de 20. Mas o país tinha falta de mão de obra. E hoje, em 2013, tem 16% de desemprego, que é uma das maiores taxas de todos os tempos e uma chaga social que nos envergonha. Todos sabemos que a ditadura caiu por divergências entre a elite dirigente sobre a guerra no ultramar. O Estado e as Forças Armadas, até ao 25 de novembro e após a aprovação da Constituição de 76, foram tomados por forças de ideal comunista de pendor soviético, apenas travadas em 1982 por Mário Soares, que depois meteu o socialismo da gaveta, mas não o tirou da Constituição, por Pinto Balsemão e Ramalhianos, que prepararam o país para se libertar da tutela militar do Conselho da Revolução e do garrote das nacionalizações e expropriações, a que hoje se chama, por analogia, confisco. Para evitar a primeira bancarrota em democracia, em 1978, o país sofre o primeiro programa de assistência financeira externa e, em 1983, o segundo, do qual Mário Soares se mostra hoje desmemoriado, sobretudo quando nessa época chamou Hernani Lopes e Alípio Dias a nafarros, os quais, colocando-o perante a inevitabilidade da intervenção externa, dele ouviram estas palavras de um político sábio, mas eternamente matreiro. Os senhores é que são os técnicos. Mandem lá vir o FMI, que eu só não quero é o povo na rua. SIC. Curiosa conclusão esta, a de um fundador da democracia, que hoje, em 2003, época do terceiro resgate, num tempo em que o país não pode, como então, emitir moeda nem desvalorizar a moeda, diz com este desplante inusitado que o povo deve ir para a rua,
o governo legítimo deve demitir-se e Cavaco devia lembrar-se de que por muito menos que isto foi morto o rei Dom Carlos. Os democratas perdoarão Mário Soares e lembrarão sempre o papel que, juntamente com Sá Carneiro, assumiram na integração de Portugal na Europa em 1986 e na revisão constitucional de 89, no cenário da queda do Muro de Berlim, que aboliu o travão à iniciativa privada, empurrando o país para um sistema de economia demoliberal e para uma época de crescimento que se prolongou até 1995 com Cavaco Silva. O modo de vida dos portugueses mudou na euforia dos fundos comunitários. O país do betão e dos bens materiais desenvolveu-se. A invasão de liquidez, a baixa das taxas de juro, o crédito fácil, o aumento brutal da dimensão do Estado com o aumento dos funcionários públicos, exponenciou o consumo, fazendo de Portugal um país mais de consumidores, incluindo de serviços públicos, do que de produtores, um país mais de serviços do que de indústria, de agricultura ou de pesca. Os governos sucessivos, inebriados com a ideia do Estado Social, antes de ser económico ou produtivo, foram promovendo uma cultura de direitos e de garantias ou de preferências sociais, sem sustento financeiro, a não ser à custa de dívida e de mais dívida externa, perfeitamente desajustadas à realidade do país, atordoados com a miragem que têm os pobres que sonham em viver como ricos, sem previsão ou planeamento sustentado do futuro. O resultado desastroso desta irresponsabilidade que tem 30 anos, de um sonho coletivo impossível, chegou em 2008, também por força da crise internacional, do subprime, e terminou em tragédia em 2011, com a intervenção da Troika, para evitar a falência, mais uma vez, do país, acelerada por um alegado engenheiro com visão filosófica. Numa primeira fase, e por força de um memorando assinado pelos 3 partidos políticos chamados do arco da governação, uma nova elite dirigente, apelidada de neoliberal, aumenta de forma assustadora os impostos, como nenhuma geração de políticos socialistas ou sociais-democratas o havia feito antes. É por isso que é curioso chamar-lhe neoliberais a quem aumenta desta forma os impostos. Paradoxos dos paradoxos. A verdade é que a Constituição continua a referir o caminho para uma sociedade socialista. A ideia da austeridade, importada da Europa e do chamado mundo livre ocidental, pretende reformar o Estado e devolver-lhe o caráter de Estado como fator de riqueza e não de empobrecimento. Exige-se equilíbrio nos déficits orçamentais e diminuição da dívida externa, total que atingiu 230% do PIB em 2010. Exige-se este equilíbrio como condição para o crescimento económico. Ninguém se entende, da esquerda à direita, sobre o melhor caminho ou o caminho certo. A não ser, como referia há dias Henrique Monteiro, aumentando os decibéis de voz junto dos credores externos, ou advogando essa ideia narco-libertária do não pagamos a dívida. Todavia, o país reage mal a quaisquer medidas de corte nas despesas. Há sacrifícios impostos que não atingem por igual todos os segmentos populacionais. Ricos e pobres, gestores de empresas públicas ou privadas monopolistas continuam a oferir salários imorais, enquanto aumentam as famílias desestruturadas pelo desemprego. Não obstante, quando o Governo, em cumprimento de instruções dos credores externos, quer ser mais equitativo, submete-se ao julgamento ideológico de um tribunal político, que, em defesa da Constituição que caminha para uma sociedade socialista, entende por inconstitucional o corte de subsídios na corporação pública, mas fecha os olhos à inconstitucionalidade da contribuição extraordinária de solidariedade. Mais um paradoxo. A economia não cresce. Discute-se Keynes e Hayek sem se saber o que cada um representa. Joga-se como num baralho de cartas entre a austeridade e o crescimento, como se ambas as variáveis se pudessem anular sem critério. Diz-se que se está em espiral recessiva, mas contam-se pelos dedos das mãos as almas bem-intencionadas que no país têm soluções alternativas sérias para apresentar. E quando exaustos deste ambiente, de falta de inteligência consensual, abrimos os jornais e as televisões e percebemos que vivemos num mundo de comentadores furtivos, em regra, ex-governantes, ex-gestores de qualquer coisa pública ou privada, alguns a contas com a justiça, jornalistas ou políticos desempregados, alguns com tempo de antena nas televisões, em regra com agendas politizadas, para não dizer contaminadas ou ressabiadas por derivas partidárias a soldo de interesses políticos, financeiros
ou da ordem social não escrutinada pelo voto, concluímos, como José António Saraiva, no Expresso 19 de abril último. Passo a citar. Olho hoje para os líderes políticos, para os líderes sindicais, para os manifestantes, para as manchetes dos jornais, para os ataques verbais que não poupam ninguém, sinto-me a rever o filme da Primeira República. O filme de um tempo que nos conduziu ao desastre e que se assemelha ao imediato pós-25 de Abril. Está-se a referir ao PREC, em concreto. Nesse tempo, eram assassinas as lutas entre os partidos, o caos na tropa, as greves constantes, as manifestações diárias na rua, os conflitos na sociedade e nas famílias. Quando ouço, continuo a citar José António Saraiva, quando ouço Arménio Carlos, Jerónimo de Sousa, a liderança bicéfala do Bloco de Esquerda, alguns bispos, alguns reitores universitários, alguns deputados, socialistas, comunistas e até centristas, penso para comigo, estes homens não conhecem a história da Primeira República. As vozes sensatas tendem a ser abafadas pela vozearia da multidão. Só se ouvem os loucos. O país parece um manicômio. Fim de citação. E para terminar, enquanto não sairmos deste PREC revisitado, que resiste à mudança de um país em que 6 milhões de portugueses vivem de emprego público e em que mais de 60% da despesa do Estado é destinada a pagar salários públicos, subsídios ou reformas, sem produção de riqueza e obtenção de receita compatível, sem criação de emprego e mais igualdade de oportunidades, nunca poderemos concluir que temos mais liberdade, mais justiça, mais democracia e mais responsabilidade. Estamos, obviamente, melhores do que nos tempos anteriores, isso não tem comparação. Mas há mais liberdade, há mais justiça, há mais democracia e há mais responsabilidade? Não pode haver mais liberdade quando o Estado está tomado por interesses corporativos e por interesses financeiros dos quais não se consegue libertar, criando desigualdades na sociedade. Não há mais justiça quando continua a haver diferença de tratamento entre ricos e pobres, uma justiça para ricos, uma justiça para pobres. Fiquei hoje espantado quando leio nos jornais, sinal dos tempos, Isaltino governa a Câmara a partir da prisão. Isto é sintomático dos tempos que vivemos. Não há mais democracia quando 87% da população em sondagens descrê da atividade política e dos políticos. E não há mais responsabilidade, porque eu ainda não vi nenhum político em Portugal ser responsabilizado por ultrapassar déficits quando as empresas privadas e os gestores do setor privado são responsabilizados quando gerem mal as empresas. Muito obrigado. Gil Nadais, a usar a palavra. Bom dia, minhas senhoras e meus senhores, caros conterrâneos, comunicação social. Eu acho que o 25 de Abril deve ser sempre, e além de tudo, um momento de reflexão sobre o nosso passado e de projeção do nosso futuro. E há um valor que me distingue e que me afasta radicalmente do orador anterior sobre o 25 de Abril. Eu acho que teve uma importância enorme, porque há um valor com o qual não abdico, que é o da liberdade. De poder estar aqui ou no outro lado e não ser condenado por delito de opinião. Podemos estar mal governados, mas temos direito de o dizer sem sermos presos. Porque há uma imagem que não me passa, que mantém-se viva no meu espírito. Eu tinha 13 anos, em 74, e foi poucos meses antes do 25 de Abril que eu assisti à prisão do Mário Rodrigues. Aos agentes da PIDE virem-no buscar aqui à Avenida Eugênio Ribeiro e forçarem-no, meterem-no para dentro de um carro. E são essas imagens que eu nunca quero no meu país. E por isso defenderei sempre o 25 de Abril. Mas temos de refletir. E acho que não devemos ir só
até à altura do 25 de Abril ou da Primeira República. Vamos mais longe. E pensemos se estamos condenados à fatalidade de não nos sabermos governar, de termos de dar razão aos romanos quando diziam que povo aquele que nem se governa nem se deixa governar. E é isto que eu acho que todos temos de refletir. Porque nós tivemos, como país, mais dinheiro do que qualquer outro país do mundo, mas entramos de imediato na bancarrota. Estou a falar do tempo das descobertas, do ouro do Brasil, das especiarias da Índia, etc. Depois tivemos a Primeira República e, tanto quanto eu soube, acabámos de pagar há muito recentemente as dívidas desse desvario. Depois tivemos crises sucessivas. Meus senhores, quem somos que não aprendemos com os erros da história? É isto que nos deve levar a refletir e passar para os outros. Porque eu defendo os valores da liberdade, da igualdade e da fraternidade. São valores da Revolução Francesa que eu acho que nos inspiram a todos. Mas acho, e são os valores da Revolução de Abril. Mas acho que a estes valores nós temos de adequar um outro, que é o da sustentabilidade. Nós não podemos estar a viver à custa do futuro, porque o futuro também somos nós. E nós, se estamos, e todos nós, se estamos nas circunstâncias onde estamos, é porque também no passado talvez tenhamos cometido alguns exageros. Os erros são muito dos outros, mas quem de nós não cometeu também um erro? E isto para dizer que temos de alterar todos a nossa forma de vida. Não quer dizer viver pior, quer dizer, sim, viver de forma diferente. Temos de encarar o futuro com esperança, mas uma esperança e uma forma de viver diferente do que foi anteriormente. Muito obrigado a todos. Quero agradecer ao público presente nesta sessão extraordinária de comemorativa do 25 de Abril. Quero especialmente agradecer mais uma vez a Guilherme Guerra e ao Cenas.com pelos excelentes momentos culturais que nos têm servido nos últimos quatro comemorações de 25 de Abril. Quero agradecer ao Sr. Presidente da Câmara, a toda a Câmara Municipal, aos senhores deputados, aos senhores Presidentes da Junta, aos ex-Presidentes da Junta que aceitaram o meu convite para estarem nesta sessão e, para encerrar, desejo a todos uma linda primavera e muitas felicidades, convidando-vos em pé a ouvir o hino nacional para encerramento desta sessão.